mais um anime acaba, infelizmente. Devo dizer que os animes dessa temporada de outono estão decepcionando nos finais. Banana Fish decepcionou, agora esse que eu vou falar decepcionou, até Tokyo Ghoul, que foi ruim a adaptação, fez um final bom que foi como o do mangá. Então, mas voltando ao foco do vídeo, a gente vai falar hoje sobre um final, ou melhor, sobre um anime que decepcionou pelo final, mas a obra em si é uma obra boa, tanto que virou o hit de 2018, eu diria, nesse final de ano, porque a conta oficial do Twitter tem mais de 100 mil seguidores. Pra você ter ideia, isso é número pra dedéu, 100 mil seguidores. Mas, então, você já deve estar desconfiado sobre qual obra vamos falar pela thumb do vídeo? Vamos falar de Seisha Butayarou wa Banigaro Senpai no Yume Ominai. Então, me desculpe pela minha má pronúncia, mas eu tentei pronunciar ao máximo correto. E, para todo caso, está na tela aí o nome do anime. E vamos falar sobre esse anime, que foi um anime que eu gostei, mas eu gostei do primeiro arco e de um outro arco que daí talvez eu comente. Mas, tipo, foi metade bom e metade ruim. Foi 4 arcos e a história decepcionou no final. E eu acho que é justo falar desse anime porque foi um anime bom. Foi um anime que tem um filme garantido para 2019, já foi confirmado. E é isso que eu já quero falar. Eu espero que seja daí uma adaptação do final. Porque normalmente o autor, se for tempo base, como foi Sakura Soul, que foi 13 volumes, se eu não me engano, então podemos dizer que daí o final de Banigaro, como é apelidada pelos fãs, tá chegando, porque já tá no volume 9, se for até o 13, imagine. Então eu espero que ou lance segunda temporada, ou lance OVA, ou adapte nesse filme, mas que tenha o final da obra adaptado. É isso que eu torço, é só isso. Pode lançar OVA, segunda temporada ou filme, mas que adapte o final da obra, se tiver. Mas para todo caso, então vamos falar da obra agora, eu vou dar um resuminho e daí a gente começa a falar. Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, porque ajuda bastante. Então vamos começar. É um anime seinen, e eu sou muito amante de anime seinen. É um gênero de anime que eu gosto muito por ser um anime que se trata de questões mais adultas. E Seisha Butayarou, ou chamando mais fácil de Banigaro, foi um anime que tipo... eu tive um carinho até especial, porque colocou muitas questões legais. Colocou uma questão, digamos que de certo modo, de automutilação. Também colocou uma questão de bullying. Também colocou questões de insegurança, questões de inferioridade. Então, tudo isso, de certo ponto, se você veio ou se você vê, você até consegue pegar isso na obra em cada arco que apresenta a personagem em questão, que é a rota dela, digamos. E nisso tudo, acompanhamos um protagonista quebra-clichê, que não é aquele protagonista tradicional, é aquele protagonista que a gente gosta, porque o Azusagawa Sakuta, o nosso querido protagonista, ele está no meio de tudo isso, porque todas as garotas que ele tem um contato, seja irmã, amiga, namorada, acabaram pegando essa síndrome da juventude, como se diz. Que daí é onde começa a história. Por exemplo, o primeiro arco, ele conhece, ou melhor, ele está na biblioteca e ele vê a senpai dele vestida de coelhinho. Só que ninguém mais conseguia ver ela, só ele. E aí você já entende como é que começa a história, não é mesmo? Mas então, eu devo dizer que foi um anime que me pegou muito para essas questões. Eu gosto de um anime que coloca questões sérias como essa e também coloca um modo de como o personagem consegue superar essa questão. Porque não é só uma questão simples, é uma questão que pode acontecer muito na vida real. Ele coloca questões que dificilmente aconteceram na vida real porque são questões sobrenaturais. Mas o tema em si, tipo inferioridade, bullying, são questões que existem no mundo. E eu acho que a forma como eles colocaram no anime sendo o principal que daí fez tal atitude sobrenatural acontecer, ficou legal. Porque, tipo, você não vai ver o tempo ficar parado, mas o motivo que o tempo ficou parado, pelo que causou a personagem, pode ser que aconteça na vida real. O motivo por qual ela tá passando, que ela sente vergonha, que ela se importa muito com a opinião alheia. Então, tipo, são questões que tem muito da vida real e que quando você vê uma solução no anime, isso é legal, é bacana. Então, eu me apeguei muito nesse anime, por isso é um anime bem adulto e é um anime que todo mundo pode assistir, porque é um anime tipo que coloca essas questões de uma forma leve e simples e que emociona. Eu acho que esse anime me pegou muito pela emoção. Eles colocaram a cada arco, ou em especial até no último episódio,
uma questão de drama muito legal envolvendo o protagonista. Ele se arrepende de ele não ter conseguido ajudar a irmã no passado. E depois ele se sente culpado por achar que ele não conseguiu ajudar ela quando ela retomou as memórias. E isso foi legal, porque ver como a Kaede colocou daí no diário dela, falando que ele ajudou ela a superar, a sair de casa, é algo que emociona, é algo que ajuda. A gente sente o drama do protagonista, a gente se emociona com ele. E a forma como eles colocaram é uma coisa que eu gosto muito dos animes, porque eles conseguem fazer com que a emoção do personagem passe para a gente. E eu amo muito anime que consegue fazer isso, e é por isso que eu acho que eu peguei um carinho enorme por essa obra. Mas, então, como eu já disse algumas coisas, você pode ver desse final. O protagonista, o Sakuta, a gente deve dizer que ele conseguiu de certa maneira ajudar, mas a culpa que ele sentia era enorme. E ver que a Shoko-san apareceu de volta ajudando ele foi legal, foi um apoio. E também algo que eu achei bem chato foi ver isso. Ela era só um fruto da imaginação dele. Então era um fruto que todos conseguiam ver, a Mai-san e as outras personagens. Apesar de que a Shoko-san só apareceu pra ele. Mas e aquela outra que tem o mesmo sobrenome? Então ela também seria um fruto da imaginação? Então, tá aí a dúvida. Mas eu diria que foi algo legal. Por mais que fosse um fruto da imaginação, foi legal, foi bem apresentado e ficou até desenvolvido isso. O maior problema foi desse último arco. Eu devo dizer que foi um arco que me decepcionou. Foi um arco que começou legal, hoje já começou ruim porque tinha muita gente que reclamou, mas foi um arco que eu até tava gostando. Mas o problema, ela tinha que ter as memórias retornadas, a Kaede. Só que o jeito que ela teve foi triste, porque por mais que ela retomasse as memórias, ela esqueceu todos aqueles 2 anos que ela passou com o Sakuta. E isso foi algo chato. Eu não queria que ela tivesse esquecido. Por mais que isso seja muito natural quando você perde, tem uma amnésia, e depois você retoma as memórias e dificilmente você lembra do que aconteceu, há casos que a pessoa consegue relembrar de tudo, tanto o que aconteceu quando ela estava naquele período sem as memórias, como quando ela estava com as lembranças que ela havia perdido. Então, por mais que haja casos que a pessoa só relembra das memórias que ela já tinha e não lembre do que aconteceu no período que ela estava sem as memórias, eu acho que ficaria legal eles terem colocado a personagem relembrando todos os momentos. Tanto quando ela tinha tido a amnésia, como agora que ela ganhou de volta as memórias de volta dela. Só que eu acho que ficou muito sem graça eles terem, feito isso. Ela não vai lembrar do período que ela teve amnésia. Foi algo que não foi legal, eu espero que eles deem um jeito de melhorar. Eu acho que dificilmente vão arrumar um jeito, eles preferiram deixar assim, mas eu gostaria que eles colocassem que ela foi relembrando ao ler o diário dela. Porque quando você viu, ela ficou toda envergonhada quando ela viu que ela mesma escreveu aquele diário. Tanto que ela agradeceu pelo irmão, porque ele foi o grande apoio, ele que ajudou ela quando ela estava sem as memórias. Então, eu gostaria, porque foi uma personagem legal, foi uma personagem que foi um plot twist de certo modo. Ninguém desconfiava que, ela tinha passado por tal situação, só havia mostrado que ela tinha as traumas de sair de casa pelo bullying que aconteceu, mas não que ela tinha perdido as memórias. Então ficou um arco que poderia ter sido legal, mas eles fizeram do jeito que ficou sem graça no final, na minha opinião. Mas eu já fiz a minha crítica aqui, a minha opinião, que eu acho que ela deveria ter tido as memórias retornadas do período de amnésia, mas pelo que deu a entender, ela agradeceu ao irmão porque ela viu que ele ajudou bastante ela. Só que, fica muito sem graça, porque foi uma mudança de personalidade. Ela, como foi mostrado nos episódios passados, até o jeito que ela comia era com uma mão. A Kaede carinhosa gostava de ver pandas, então eu acho que eu queria ver que ela tivesse as memórias retornadas. Nem que fosse só por ser fã mesmo, por opinião minha, mas eu gostaria. E muita gente eu vi que prefere a outra Kaede do que essa que é a original, digamos, sem modos. Mas vamos ver se eles vão apresentar algo no filme ou até no light novel, se eu achar light novel, que eu ainda não achei na internet. Mas para todo caso, tá aí minha opinião, que ela deveria ter tido as memórias, e fica aí minha torcida para que no filme ela lembre de tudo. Mas aí, é isso, só que eu acho que foi ruim. Também teve o segundo arco de Senchan. Eu acho que o arco que focaram naquela outra lá, naquela Kohai do Sakuta, foi um arco chatinho. Ainda mais que tem gente que não gosta de triângulo amoroso, então deve ter odiado isso. Foi um arco médio, digamos, ela gostava do Sakuta e foi bem mais ou menos, foi aquela rivalidade.
Só que o que acontece? Aquele arco ao todo não foi ruim. O maior problema foi que ele veio do primeiro arco, que foi um arco tipo mega sucesso, foi o arco que fez o anime bombar de certo modo. Tipo, a gente quer beijo, a gente quer momentos de fanservice, a gente quer shippar o casal, a gente quer eles sempre junto. Então, foi o arco do Sakuta com a Sakurajima Mai, que foi o melhor arco de Sensha, digamos. E daí o que aconteceu? Veio pra esse arco, depois a Sakurajima Mai ainda ficou como foco em todos os episódios, de certo modo, mas ela já não era a protagonista de tal arco. E foi isso o problema. Os fãs daí pegaram ódio daquele arco porque eles queriam ver mais momentos de fanservice e achavam que aquela personagem em questão ia atrapalhar o momento do casal. De certo modo atrapalhou, mas digamos que de certo modo a Sakurajima Mai não virou mais a protagonista após aquele arco dela. No segundo arco, no arco da Futaba, no arco da irmã, ela era só uma personagem importante, querida, mas que não era mais a protagonista do arco. Então também tá aí um motivo para o público ter odiado. Mas para todo caso, eu gostei do anime, eu acho que foi um arco, quer dizer, uma obra ao todo que foi boa. O primeiro arco, como eu disse, foi o melhor arco, porque ver a forma que ela tava desaparecendo e ver depois que o Sakuta se declarou e conseguiu fazer ela retornar e todo mundo viu ela, foi um arco legal. O arco da Futaba foi um arco legal. Eu acho que aquilo que eu falei de a automutilação tem muito a ver com se aceitar. Na questão de... tá me faltando a palavra que eu queria usar. Mas em você aceitar do jeito que você é, a sua personalidade, o seu corpo. Então, foi um arco que eu acho que foi muito importante na obra e em questões de vida real também. Então foi um arco bem legal, o arco da Futaba, e é um arco que eu tenho até um carinho especial e gosto. E a gente torcia pra Futaba até ficar lá com aquele personagem que é amigo do Sakuta. A gente até torcia pela felicidade dela. Mas acho que era isso, eu acho que eu já deixei mostrado que eu não gostei daquele final, que foi mais a parte da Kaede e das memórias dela. Mas tirando isso, foi um anime que me agradou, foi um anime que colocou questões muito legais e que eu acho que deveria a maioria das pessoas assistirem esse anime, ainda mais quem é otaku, porque é um anime legal, é um anime que toda pessoa deveria assistir, tem questões legais, é um anime seinen. Eu diria que é um anime que esconde um harém em modos, porque cada personagem tem uma ligação com o protagonista, por mais que não goste do protagonista como relação amorosa, daria para se dizer que é uma questão de harém escondido. Mas para todo caso, o que dá pra tirar de Sensha é que é um anime que tem questões muito legais, que você pode aprender com o anime. Você torce pro casal principal, você torce para que eles fiquem juntos. E algo que eu havia esquecido foi que faltou aquele beijo. Isso foi o maior problema e eu acho que muita gente vai odiar. Eu devo dizer que foi legal porque acabou com aqueles clichêzão de anime episódio final, o protagonista beija a amada dele. Tipo, acabou com esse clichêzão. Mas o que acontece é que a gente queria ver o fanservice, a gente queria ver a porcaria do fanservice, a gente queria ver os dois dando um beijo, e isso não teve no anime inteiro. Eu acho que só teve um beijo na bochecha, eu acho que só teve um beijinho desse. Então, a gente queria ver o raio do fanservice, e não teve, isso não teve. Isso, certeza que vai ter gente que vai xingar o anime e falar, eu queria ver a droga do beijo. Mas pensa pelo menos que quebrou esse clichêzão de beijo final. Mas eu também admito, eu queria ver o fanservice aí. Mas o que dá pra esperar de Sensha? Então, um anime legal, tem um filme confirmado para 2019, provavelmente deve ser um filme bem bacana, seja roteiro original ou adaptação do final das light novels que vão ser publicadas. E eu espero que seja um filme que daí provavelmente vai ter o fanservice, vai ter o beijo do casal. Então eu acho que era isso que dava pra falar. Eu devo dizer que a Sakurajima Mai é a grande waifu do anime. Entra já, tipo, para os waifus dos animes mais queridas. O Sakuta também é um protagonista quebra-clichê que a gente gosta, por isso que a gente gostou muito do casal. Eu acho que a obra é mais destacada pelos personagens em si, até do que pela obra em si, mas como um todo é legal e eu acho que vale a pena você ver. E agora é esperar, porque acabou o anime, vamos ver o que mais eles vão lançar. Provavelmente a gente não tem anúncio de segunda temporada de OVA ainda, mas vamos esperar mais notícias com o tempo, 2019 já tá vindo, e vamos ver com o filme. Provavelmente o filme e a novel devem dar algumas notícias, se vai ter algum projeto a mais de Sensha, porque foi um anime hit, foi um anime que eu devo dizer que muita gente pegou carinho, pegou mais carinho do que hater,
Então eu acho que é um anime que pode ter muitas coisas relacionadas ainda. Só depende do autor querer continuar fazendo essa light novel, continuar fazendo mais histórias. Mas me diga o que você achou. Você gostou de Senchan? Você não gostou? Você acha que poderia ter sido melhor? Você acha que esse final foi como? Queria ver beijo? Não queria? Me diga nos comentários tudo isso. E, obviamente, se inscreva no canal se você é novo, porque ajuda bastante. Compartilhe o vídeo, dê like, que eu vou estar muito agradecido. Muito obrigado se você viu o vídeo até agora. E uma coisa importante é, se você ainda não viu Senchan Buteyarou Banigaro Senpai no Yume Ominai, vá assistir imediatamente. É um anime legal, é um anime que foi um dos hits de 2018. Eu não vou colocar melhores, porque foi um anime que entraria como melhores da temporada, mas talvez não entre como melhores do ano, eu não sei ainda, tem que pensar bastante sobre isso. Mas também me diga isso se você acha que é um anime que merece estar nos melhores do ano, diga aí nos comentários. Mas para todo caso, muito obrigado se você viu o vídeo até agora, e a gente se vê no próximo vídeo. Mata!